Recebendo nos estúdios da TV Candidez o prefeito Gleidson Azevedo, que vai fazer aí um balanço sobre o ano de 2025, vai falar sobre 2026 também. Você pode acompanhar pela telinha da TV, acompanhar também pela Rádio Minas, participar pelo nosso WhatsApp, que a gente vai falar sobre tudo de importante em Divinópolis nesse exato momento. Gleidson, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Eu que agradeço pelo espaço, como sempre, né, da Minas. Um bom dia a todos, desejar aí um feliz ano novo para toda a população de Divinópolis e região, que eu sei do alcance da Minas. Eu não sou muito desse linha de feliz ano novo, planejamento para o ano que vem, não. Eu trabalho o dia a dia, né? Eu acredito que se Deus te dá a alegria de você amanhecer todo dia com saúde, você tem a oportunidade de mudar a sua história, mudar a sua vida. E eu penso assim, desde quando eu me coloquei como candidato a prefeito de Divinópolis, nesses 5 anos que eu estou na prefeitura de Divinópolis, eu não parei de trabalhar um dia para poder mudar a história de Divinópolis. E eu acredito que esse ano de 2025 foi um ano muito positivo. Eu acho que nunca na história de Divinópolis teve tanta obra igual teve na cidade. Está tendo obra ainda, né? Vai continuar tendo obra. Tanto que eu acredito que o meu maior desgaste esse ano foi pela quantidade de obra que teve e a quantidade de desvio que a população tinha que ficar passando para lá, para cá, e a população pode ter certeza que isso não é nem a metade do que vai acontecer ainda em 2026. Eu achei interessante, você colocou nas suas redes sociais essa semana uma arte com uma espécie de retrospectiva, como foi o fim do ano em 2020, a expectativa da população em 2021, como que a reação das pessoas em relação à sua figura foi mudando, né? E aí agora de 2026 você já projetou um sentimento de como que vai ser o fim do mandato, Gleidson, você falou no primeiro ano a desconfiança, nos próximos anos a certeza da população em relação ao seu trabalho, e agora esse sentimento já de que uma hora vai acabar. É mais ou menos assim que você planeja pensar isso em 2026? Eu coloquei aquilo lá no post, foi a sensação do que é passado para mim nas ruas, que a população me aborda e fala. E eu lembro que eu tenho maior humildade para poder falar. A minha primeira eleição eu fui eleito por ser irmão do Cleitinho. Todo mundo não conhecia o Gleidson. Tanto que votei no irmão do Cleitinho. E tinha essa sensação de o que vai ser desse cara, né? Que não tem experiência nenhuma na política para poder governar a cidade de Divinópolis. E eu fui provando durante esses 5 anos que a humildade e o trabalho, que nada supera o trabalho, né? Que desde quando, igual eu falei, que me coloquei como prefeito, eu não parei de trabalhar um minuto pela população de Divinópolis, com humildade, com honestidade, e uma hora isso vai acabar. E eu vejo hoje isso nos comentários, quando eu coloco meus vídeos, e quando o prefeito sair, o que vai ser de Divinópolis? Eu acredito que depois quem for me substituir, como eu levei o patamar de Divinópolis, a régua subiu muito, quem for me substituir vai ter uma pressão muito grande de manter tudo que eu estou fazendo, porque realmente na história de Divinópolis nunca teve tantas obras igual está tendo agora. Quem vai assumir uma Divinópolis melhor do que a que você assumiu, por outro lado, com um patamar mais alto, né? Um nível de responsabilidade maior. Porque a população não vai aceitar menos que isso, e não pode aceitar, porque eu provei que com trabalho a gente consegue fazer as coisas. Hoje você pode olhar em todos os níveis de Divinópolis, como a educação, tanto que a educação avançou, na infraestrutura. Você pega igual, por exemplo, esse mês agora vai começar de janeiro, se fosse há 5, 6 anos atrás, não tinha como você andar em Divinópolis de tanto buraco. Na área da saúde, a quantidade de postos de saúde que eu abri, hoje Divinópolis é a 8ª cidade do Brasil em acesso à saúde. O esporte, a gente aumentou o ICMS esportivo, hoje tem evento esportivo para tudo que é lado da cidade, não só na área do futebol, do vôlei, do handebol, do basquete, várias praças esportivas que hoje o divinopolitano tem acesso para poder ter um lazer. Na área da cultura, praticamente todo final de semana tem um show, igual agora a gente já está planejando para ter o melhor pré-carnaval em fevereiro. Na área do desenvolvimento econômico, antigamente as empresas iam embora, hoje, graças a Deus, as empresas estão em Divinópolis e a gente está atraindo novas empresas. Agora, depois que a Câmara voltar, a gente está encaminhando um projeto lá do novo centro industrial, onde a gente vai ter, no futuro, aí, vários galpões de logística para poder atrair novas empresas. Então, assim, a gente mudou
a história de Divinópolis. Então o divinopolitano não pode esperar menos do que eu vou deixar, não. Então a pressão para quem vai governar Divinópolis, depois que eu sair, vai ser muito grande. Vamos agora, Gleidson, falar do assunto que todo mundo quer saber, que é as eleições 2026. Na última semana, o Estado de Minas trouxe uma informação que também foi confirmada pelo sistema MPA, de que seu nome foi cogitado como uma possível chapa para o governo do Estado, né, sendo aí talvez o vice de algum outro candidato, uma informação que implica em uma outra circunstância, porque isso acontece com a desistência do Cleitinho de concorrer ao governo. Realmente houve essas conversas, existe essa possibilidade, não existindo, isso não acontecendo, o senhor seria um pré-candidato a deputado federal? Como que está o panorama aí para as eleições desse ano? Esse momento agora é de muita especulação, até porque pelo grande trabalho que eu estou fazendo aqui em Divinópolis, com certeza meu nome seria ventilado, né, para deputado federal, deputado estadual, senador, agora com uma chapa de vice-governador, mas isso tudo vai depender do futuro do meu irmão Cleiton. Meu irmão não desistiu da pré-candidatura dele a governo de Minas, e se eu acho que é mais para poder fazer pressão nele. Hoje eu posso falar assim que ele é um pré-candidato a governo, mas tudo pode mudar até março. Se por acaso acontecer dele não quiser vir a governador, eu acredito que pode ter uma chance de eu vir a compor uma chapa de vice com alguém da direita, mas isso por enquanto é tudo especulação. Também pode vir a acontecer de uma candidatura a deputado federal ou de Senado, mas tudo vai depender do Cleitinho e nesses 3 meses agora que ele vai definir se ele vai ser candidato ou não. E tudo tem que ser até março, né? O prazo final para que essa questão seja resolvida. Até 31 de março. Gleidson, vamos falar agora de um assunto que também gerou repercussão nas redes sociais nos últimos dias, foi o vídeo que você postou falando sobre o aumento do salário dos vereadores, né? Você deixou ali sua posição, até, de certa forma, o seu descontentamento com a proporção que seu nome ganhou no meio dessa situação, e falando também que não vai sancionar essa lei. Houve até uma confusão para algumas pessoas, você não vai sancionar, mas também não vai vetar esse aumento dos vereadores. O que eu fico triste é porque do jeito que é passado para a população não consegue entender, alguma parte da população, né, que os poderes são independentes. Isso é uma prerrogativa total da Câmara, essa questão desse projeto de aumentar salário. Não tem nada a ver com a prefeitura. Não está aumentando meu salário, não está aumentando o salário de secretário. Então, eu não vou sancionar porque eu não sou a favor. Mas a questão do veto, se por acaso eu vier a vetar, eu sei que eles iam derrubar meu veto. Então, eu não quero criar nenhuma tipo de descontentamento entre a Câmara e o Executivo, porque a gente precisa ser harmônico, né? Para as coisas acontecerem em Divinópolis, tanto o Executivo como o Legislativo tem que andar junto. Então, assim, a forma como é jogado para a população, parece que o salário do prefeito aumentando, secretário, isso não tem nada a ver. Isso é uma prerrogativa da Câmara e eles que, igual o projeto voltando, o presidente que sanciona essa lei. Simples assim. Ou seja, o senhor não sancionando, ela volta para a Câmara, não para derrubar, mas para a sanção vir do próprio presidente da Câmara. Isso. Agora, uma coisa que eu estou vendo aí, muito pré-candidato que perdeu as eleições contra esse projeto de lei, e a população... Porque hoje a classe política, não só vereadores, mas como deputados, senadores, prefeitos, infelizmente, por tudo que aconteceu durante esses anos, a gente não tem credibilidade nenhuma. Então ninguém aceita essa questão de aumento de salário. Se fosse o prefeito aumentando salário, a população estaria batendo. Se fosse deputado, a população estaria batendo. Porque realmente a população que está lá sofrendo com o salário mínimo, nunca acontece nada de bom para eles. Infelizmente é assim. Só que às vezes eu fico indignado. Então faz o seguinte, quem é contra a questão do aumento de salário, esses pré-candidatos que perderam as eleições, vai agora lá e assina um documento falando que é contra, que se por acaso, porque tem que deixar bem claro que esse aumento de salário agora não é para esses vereadores, não é para a próxima legislatura. É quem ganhar as próximas eleições que vai ser beneficiado com isso. Então é muito fácil bater quem está de fora. Então quem está de fora vai lá agora e assina um documento falando assim, se eu vier a ganhar as eleições, esse aumento de 40% eu vou abrir mão, porque é muito fácil bater agora, hein? Você entendeu? É muito fácil jogar pra galera. Se você é contra, você tem que ser macho, homem agora, para poder assinar um documento falando que é contra se você vier a ganhar as eleições, né, e for um vereador futuro.
Nesse mesmo vídeo, o senhor tocou em outro assunto, que foi o transporte público, né? A chamada passaginha, que é o nome que a gente fala aqui em Divinópolis, que já há 6 anos está o valor congelado, nos R$ 4,15 para quem paga no dinheiro. Vai manter esse preço para 2026? A gente pretende manter, e para deixar bem claro, para poder manter esse preço, a prefeitura tem que dar um subsídio. A empresa, por mais que ela seja um lixo, uma porcaria, e que daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, pode vir a trocar ela, ou pode ser ela, mas com um novo contrato, porque vai abrir uma nova licitação, a gente não pode garantir que vai ser a Transcid, porque ela pode ganhar a licitação, mas ninguém vai trabalhar de graça, não. Então a prefeitura tem que manter o subsídio, né? Porque todo ano o custo aumenta, então você tem que aumentar o subsídio. Sim. Porque a população lembra que o ano passado aumentou o salário dos motoristas, que era justo, e isso impactou no valor maior da passaginha para esse ano. Então a gente tem que aumentar o subsídio. Então eu vou ver muita gente assim, que quer que dá, mas tem que dar transporte de graça para os universitários, tem que dar transporte de graça no domingo e feriado, você tem que bancar. Tudo isso gera custo, né? Gera custo. Para a empresa não sai de graça. Então, a empresa não vai trabalhar de graça. Então, para a gente poder manter esse preço da passaginha, a gente tem que aumentar agora um pouco mais o subsídio. Foram cerca de 12 milhões que foi o subsídio esse ano? Eu não lembro quanto que era o total. É porque a gente paga por mês, mas acho que é mais ou menos nessa caixa, aí de 10 a 12 milhões, que foi esse ano que passou, de 2025. E para saber quanto que precisa aumentar, tem que calcular agora. Ver o reajuste que foi do aumento da passaginha. O Conselho Municipal tinha sugerido um aumento de 58%, né? Ou seja, passar a passaginha para quase 6,70%. Isso tem subsídio nenhum. Ou seja, isso aí é o cálculo que eles fazem do que seriam os gastos desse ano. Tem aumento de salário, tem as gratuidades que sempre aumentam, né? Com o envelhecimento da população, cada ano que passa. Tem valor do diesel que sobe, isso impacta na passaginha, o valor das manutenções dos ônibus, quando os ônibus bate, ou pneu trocado, mecânico, isso tudo vai na planilha de custo da passaginha e aumenta esse preço da passaginha. Tem um ouvinte mandando mensagem aqui, se eu não me engano é o Antônio Lúcio, que está falando sobre a situação de uma outra empresa também que atua em Divinópolis, que é a Copasa, que agora está em processo de privatização, e aí a esperança de que a situação em relação às cidades mudem, mas ele chama atenção para um assunto que são os poços artesianos. Ele diz que lá na comunidade do Cacoco, alguns poços foram furados, mas não foram ativados, e ele fala ainda que os poços são administrados pela prefeitura e está pedindo uma maior fiscalização por causa do desperdício de água nas comunidades rurais. Como é que está a relação agora da prefeitura com a Copasa e principalmente com essa questão da privatização, se há esperança de uma mudança de relacionamento, de uma mudança de atuação da Copasa aqui na cidade? Eu sou o tipo do cara que, se tem um cara que bateu na Copasa e bate na Copasa 24 horas na Transcid, sou eu. E aí agora eu fico vendo político contra a privatização da Copasa. Eu era a favor do referendo, para a população escolher se ela queria ou não que a Copasa continuasse. Eu acho que é só você andar pela cidade, você pode abrir aqui agora e perguntar à população como está o serviço da Copasa aqui em Divinópolis. O que estava nas minhas mãos para poder fazer, eu rescindi contrato, a gente tentou abrir uma nova licitação, a Copasa ganhou na justiça, aí a gente tem que fazer uma nova repactuação, aonde a população lembra que aonde ela não está tratando o esgoto, abaixou a conta de água, ela só vai cobrar esse esgoto, o tratamento de esgoto, assim que ela estiver tratando no esgoto, isso uma hora vai acontecer, porque ela está fazendo obra para poder tratar esse esgoto. Então, assim, hoje a Copasa praticamente ela é privatizada, porque ela é 50% pública e 50% de investidor. Esse 50%, gente, é tudo terceirizado. É por isso que as coisas não acontecem. Então eu acredito, a grande questão não é a privatização da Copasa, é a nova concessão. É que seja um contrato justo, um contrato que venha beneficiar a população possa acompanhar, que aí eu acredito que tendo fiscalização, né, a gente vai poder ter um serviço melhor da Copasa. Porque hoje, infelizmente, do jeito que ela está terceirizada, ela não consegue executar um serviço de qualidade. Tanto que a gente tem reunião lá na prefeitura de 15 em 15 dias para poder ir cobrando a Copasa, mas infelizmente os próprios funcionários da Copasa são inglês. A gente tenta ir além, mas a gente não consegue. Prefeito, hospital regional. O senhor até há pouco tempo postou um vídeo falando da situação de pessoas aguardando a UPA, que a solução é mesmo o hospital, e o projeto de doação do terreno
para o governo federal, que é o que estaria travando tudo até o momento, está nas mãos do governador Zema para ser sancionado, ainda num prazo de 15 dias que termina na próxima semana. Só por ser do mesmo partido que o governador tem algum diálogo com ele, sabe da decisão dele de sancionar ou não, e da importância disso para a cidade? Vou ser bem honesto com você, que eu não fico em cima do muro, e eu sou um cara muito transparente e honesto. Essa questão de sancionar a lei, eu acho o cúmulo do absurdo. Eu não sei o que passa na cabeça. Sinceramente, eu acho que o Zema não está por dentro disso, ou às vezes é alguém que está colocando na cabeça dele, porque se o projeto já foi aprovado lá na Assembleia, por que a gente não sancionou essa lei? Porque está esperando o prazo para sancionar a lei, sabendo que tem um monte de gente esperando por vaga de hospital. Essa questão do hospital regional, isso é um tapa na cara da população. Eles mesmos aqui do governo, várias vezes deu entrevista aqui no sistema MPA, que seria no meio do ano passado, depois passou para o final do ano, agora passou para o início desse ano. Então, sim, o hospital está 99% pronto. Já aprovou a lei lá na Assembleia. Sanciona esse negócio, gente. Eu sou do Partido Novo. Nós se diz novo, mas isso aqui é atitude de gente velha. Isso aqui é atitude de canalha. Não pode um trem desse, não. Me desculpa, gente. Mas isso aqui é um absurdo. Se a lei já foi sancionada, se depende de ser sancionada essa lei para o governo federal administrar o hospital, passe isso para o governo federal. Se vocês estão querendo essa lei sancionada, passe isso para eles, para poder inaugurar esse hospital de pressa aí. Isso aí é um cúmulo absurdo. Lembrando que tem até o próximo dia 6 para que a lei seja sancionada, são 15 dias úteis, completam agora no próximo dia 6. Gleidson, um assunto que foi muito tratado esse ano na cidade e que gerou até matéria do Fantástico, houve a sua resposta em relação aos cortes que foram feitos nas entrevistas, que é a situação dos moradores de rua, né? Tem também a denúncia grave que a prefeitura fez, que as outras prefeituras da região estariam mandando esses moradores de rua para cá. Como que está o diálogo com essas outras prefeituras da região para resolver esse problema e o que pode ser feito em 2026 sobre esse tema? É continuar o trabalho de assistência na rua todo dia. Eu já expliquei que várias vezes que a prefeitura, junto com a assistência social, a gente tem a equipe de abordagem, que a gente aborda todos os dias esses moradores de rua, perguntando eles, porque a gente não pode obrigar, porque existe a lei federal que o direito deles de estar na rua são deles. Então a gente faz essa abordagem de rua, perguntando se eles querem ir para uma casa de passagem, né, onde a gente tem todo o acolhimento lá, para poder ter café da manhã, almoço, janta, e eles poderem ficar lá até eles poderem voltar para a sociedade, ou até mesmo aqueles que querem voltar para a sociedade, tem a passagem. Então, assim, depois que eu fiz o vídeo, diminuiu bastante essa questão dos moradores, das prefeituras estar enviando esses moradores para cá. Eu quero deixar bem claro, porque a oposição pegou isso como se a prefeitura não quisesse receber esses moradores. A única coisa que a gente quis mostrar no vídeo era a maneira como estava sendo... eles estavam mandando esses moradores para cá. Porque uma coisa é um morador que está lá, não vou citar nomes de cidades que não, mas está lá na cidade lá e fala assim, eu quero ir para Divinópolis. Beleza. Se a Secretaria de Assistência lá mandar, né, um ofício para cá, só nós estamos mandando esse morador para aí, beleza. Só que do jeito que estava sendo, só para você ter ideia, que a gente tem até relato da Polícia Militar, que chegava carro da saúde lá de uma cidade, simplesmente colocava os moradores aqui e saía, sem chegar na assistência social e falar nada. Era isso que a gente estava falando que era contra. A gente não era contra receber morador de rua, e a prefeitura nunca fez pegar morador de rua aqui e jogar para outra cidade, não. A gente só mandava para outra cidade quando o morador falasse, ó, eu quero ir para tal cidade, a prefeitura dava passagem. Mas, infelizmente, de uma forma maldosa, alguns colocaram isso, né, para poder tentar degrinir a imagem da Secretaria de Assistência Social. Agora são 9 horas em ponto, sim. Você que não está satisfeito, que toda hora fica achando ruim, você que se diz cristão, porque quem é cristão ama o próximo, independente da situação de rua que ele esteja. Eu não vou tratar morador de rua como descarte, mas você que está achando ruim, pega ele e leva para sua casa. Pronto, é simples assim, ué.
9h em ponto. Cleiton, quero agradecer a sua participação aqui. O Douglas da Guarda mandou mensagem parabenizando pelo trabalho. O Gilberto Leopoldino também, dizendo que se transformou a vida de muitos depois que assumiu a nossa cidade. Eu agradeço pela sua participação aqui no programa. Desejo ao senhor e a toda a sua família um excelente 2026. Para você também, meu irmão, para toda a Rádio Minas, né, para o Mairinca aí e a sua família também, para toda a população de Divinópolis. Eu vou pedir um pouquinho de calma agora, porque esse mês agora de janeiro e fevereiro são meses muito chuvosos. Então, praticamente chove todo dia em Divinópolis. Então, o que vai acontecer quando chove? Que hoje é um dos maiores problemas hoje de Divinópolis. Até que não é muito buraco, não. O buraco vai abrir, mas a gente vai lá e tampa no outro dia. Ou nos 3, 4 dias nós estamos tampando o buraco. Agora é questão de mato. A população tem que ter um pouquinho de paciência, porque você vai lá, corta o mato, daqui 15 dias cresce de novo. Então a prefeitura não está parada, a gente está trabalhando. Provavelmente vai ter vários vídeos aqui chegando no sistema MPA, em outros meios de comunicação. A população tem que ter um pouquinho de paciência, porque esses 2 meses agora é doloroso com essa questão de mato. E a maioria que chega é em lote privado, né? Ou seja, a obrigação da limpeza é do dono do lote, que a prefeitura faz a notificar e multar. Tem muita dessa questão desses matos que vai crescer no meio da rua também, que é um transtorno, como canteiro. Uma população pode ficar tranquila que a gente não vai parar um dia de trabalhar. Só que tem que ter paciência, porque igual eu falei, o serviço agora não aparece, porque você vai ali numa região, corta o mato, passa 10 dias e cresce de novo. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Tá certo, esse foi o prefeito Gleidson Azevedo, participando do Bom Dia Divinópolis desta sexta-feira, que fica por aqui.